Muitas pessoas me perguntam como eu desenvolvo meus jogos e como eu comecei a desenvolver eles, onde eu aprendi, se eu fiz curso, faculdade. E calma, eu sei que esse vídeo demorou a É aparecer verdade. por aí, mas eu vou postar ele agora, né? Eu estou fazendo ele agora e você tá assistindo ele aqui agora. E eu vou contar pra vocês como eu comecei. Mas antes de qualquer coisa, já passa aí pra você, confia e se inscreve, né? E deixa esse gostei. Deixa o gostei só no final, mas já se inscreve aí, porque o conteúdo do canal vai ser mais focado sobre desenvolvimento de jogos, jogos alternativos, indies e algumas coisas diferenciadas. Também vou postar aqui o meu processo criativo, que é uma coisa que muita gente fica se perguntando, né? Como é que eu faço as coisas. Nossa, isso é muito legal. E nem tá tirando em nada. Isso é muito legal. Pera aí, eu vou ter que parar por aqui que eu tenho que mostrar pra galera. Porque pra quem não sabe, eu faço tudo nos meus jogos sozinha. Na verdade, agora eu não fiz tão sozinho. Se vocês quiserem dar uma passada nesse último jogo que eu fiz pra uma gen, chamado Avoren, ou Avoren para os mais íntimos, que é um jogo que eu fiz com o Gu Select, onde ele fez as músicas de ambientação. Sejam bem-vindos a darem feedbacks e notas de comunidade aí, porque esse é um jogo que eu tô criando para vocês darem as ideias, né? Para vocês irem adicionando coisas, ideias de mapa, ideias de mecânica e muito mais. Bem, tudo começou quando nasci, né? É uma história aí, ó, de origem e tudo mais. E eu nasci meio a flippers, lan house, locadora, então eu sempre tive acesso a jogos. Como eu nasci jogando jogos, né? Então foi uma parada muito normal pra mim, porque é como se fosse comer ou beber água. Então, tipo, as coisas que eu fazia era comer, beber água e jogar. Então é muito da minha vida mesmo. E eu sempre tive o pensamento de que se aqueles jogos existiam, foi porque alguém fez. E se alguém fez, essa pessoa é humana. E como eu sou humana também, logo eu posso também fazer um jogo. Então eu sempre tive isso em mente, né? Que se uma pessoa ali fez, eu também posso fazer. O que difere. Então eu, quando criança, eu não sabia então ainda como é que fazia um jogo. Então eu ficava brincando de fazer jogo. Então eu montava cenários com panela, caixa, brinquedos e coisas quebradas e ficava montando cenários, fazendo ali o level design, né? Uma criancinha fazendo level design e usando bonecos pra brincar. Depois eu ganhei o meu primeiro computador, né? Eu tive um acesso ao meu primeiro computador pessoal assim em casa. Na época que os computadores eles faziam muito barulho pra ligar e eles eram brancos. Um monitor tubão, era muito da hora, é muito nostálgico até, o Windows XP. E aí eu brincava muito no Paint e eu ficava desenhando cenários no Paint e ficava usando a borracha para poder se movimentar, né, para brincar, fingir que era um jogo. E aí depois eu descobri que se você selecionasse algum objeto, isso já pro Windows 7, né, se você selecionasse um objeto, você podia mexer ele com as setas, né. Isso me ajudou bastante na minha criatividade. Mas eu não parei no Paint, né? Eu descobri que no PowerPoint você conseguia colocar algumas ações atreladas a imagens e botões que faziam você ir para outro slide ou então fazer alguma outra coisa. Então eu utilizei isso também para eu fazer mini joguinhos, click and point, coisinhas assim, mais básicas, parecidas com os jogos Flash da época, mas muito inferiores a Flash. E depois, em seguida, depois disso, isso lá para meus 7, 8 anos, eu descobri o RPG Maker, que é aí responsável, né, por trazer grandes obras da atualidade, inovadoras, que me ensinou muita coisa sobre lógica e como as coisas funcionavam, mas na época para mim era só brincadeira ainda, não atrelei muito a querer ter um futuro nisso. Eu queria quando criança era fazer robôs, coisas assim do tipo. Ainda pretendo algum dia, quem sabe, né, mas a área de game dev me pegou de jeito. E aí eu fiquei sem computador. E nisso que eu fiquei sem computador, que eu comecei a pensar, mas ok, eu quero fazer jogos. Então eu ficava desenhando no caderno para quando eu tivesse um computador algum dia, eu criasse esses jogos que eu tinha em mente. E eu pensava assim, poxa, quando eu tiver um computador, eu vou fazer esse jogo. Quando eu tiver um computador, os cenários vão ser assim. Quando eu tiver um computador, eu vou criar um jogo de sobrevivência, que tem armaduras, que tem radiação. E na época eu nem conhecia Fallout, pra vocês terem ideia. Então, ou seja, já fizeram a minha ideia aí. Eu ficava desenhando no meu caderno várias dessas ideias. E aí, quando eu tive acesso a computador, eram computadores de amigos. E eu conheci a 001 Game Engine, que foi assim, tipo, a pior engine que eu poderia ter ido, porque ela era muito limitada. Eu poderia ter voltado para RPG Maker, mas não, eu continuei nessa, ela era muito limitada. Ela era tipo um RPG Maker, só que ela tinha muitos bugs. E aí eu não sabia consertar, porque o pior erro que você pode fazer
em desenvolvimento de jogos é não aprender o básico de programação. Você tem que saber pelo menos o básico de programação. E o que é o básico? É a movimentação do personagem em geral, tipo o pulo, ele se locomover, a gravidade. Precisa de coisas também como saber spawnar objetos que você fez, spawnar coisas. Também precisa saber sobre variáveis. São várias coisinhas aí importantes que você precisa saber para fazer pelo menos o básico do básico. E nessa engine eu não tinha aprendido nada disso, porque era só você mudar as texturas e desenhar as coisas estilo RPG Maker. E isso me atrasou demais. Um dia eu fiz um joguinho, alguns amigos meus jogaram e tava com um bug no pulo e eu não podia consertar, porque eu não sabia consertar, a engine não deixava eu consertar. Então o que eu fiz? Quando eu consegui um computador, depois de um tempo, eu fui atrás de uma engine de verdade. Pra minha tristeza, a Unity ela era muito pesada para um computador de 4 GB RAM. Ela ainda é muito pesada para um computador de 4 GB RAM. Até o Celeron. E outras engines não me atraíam tanto, porque o Game Maker, por mais que ele seja maravilhoso, na época eu tava querendo muito fazer um projeto 3D. E esse era meu erro, né? O erro de todo iniciante, é querer pular para coisas grandiosas em vez de começar do básico. E eu fui e continuei procurando, até que eu conheci a Godot. E aí eu fui para Godot. Um beijo para Godot, que até hoje eu tô nela. Mas eu pretendo aprender várias outras engines. Inclusive, vamos fazer uma odisseia aí no canal. Eu aprendendo várias engines. Porque, como eu sou game designer, eu tenho que saber pelo menos o mínimo de várias engines, né? E é muito importante mesmo. Se você é game designer, quanto mais engines você souber, melhor. Até porque você vai utilizar a lógica delas, ou gambiarras que você aprendeu, ou coisinhas que você aprendeu em outras. E vai melhorar aí. Porque esse é um grande ponto, né? Você ter bastante conhecimento de mundo. Então eu fui pra Godot. E a Godot é onde eu tô hoje. E ela é muito legal de se aprender. No começo ela é muito confusa por conta do sistema de nodes dela, mas depois que você pega, você vai criar coisas rapidamente. E eu sou mais artista do que programadora. Então eu faço essas coisas, esses jogos, e você já vem aí e tem gente que admira, e tem gente que é fã. E, poxa, eu não sou tão programadora assim. E eu consigo fazer isso, então você consegue fazer algo parecido também. E a Godot ela é muito simples. E eu lembro que no primeiro dia, testando a Godot, eu já tinha feito um FPS com gráficos de PS1 que ficou maravilhoso, assim, pro primeiro teste. Então é ótimo. Isso é muito de pessoa para pessoa que eu falo assim, porque tem game engines que você pode pegar bastante, até por causa da sua, sei lá, neuroplasticidade aí do seu cérebro. Então você vai ter muita facilidade e amar uma engine e odiar outras e não se dar tão bem com outras. Mas isso não diminui você como um desenvolvedor de games, porque jogo é jogo e quem tá consumindo o produto ali não vai ficar com outra tela do lado analisando sua programação ou em que a engine foi feita. Ela só quer saber se pega, se o game design tá bom, se o level design tá bom, se tudo é fluido, se tudo ali, sabe? Se você prende a pessoa no game, se ela vai abrir aquele jogo de volta. Então, gente, basicamente, até aqui, essa é o resumo da minha história. Eu posso contar em mais outros vídeos, mas até aí, tudo bem. Ah, tá. Chega de falar de mim. Agora vamos falar das ferramentas que eu uso. Se bem que isso é sobre mim também, né? Mas eu vou falar aqui pra vocês quais os programas que eu uso pra eu construir minhas coisas e jogos e arte e tudo mais. Em primeiro lugar vem o Sprite, que eu mantenho o que eu mais deixo aberto aí no meu computador, chegando até teve um dia que eu deixei ele aberto por uns 14 dias. É absurdo, né? Isso. Eu uso ele pra ilustrações, pra animar, pra edição de imagens, limitar paletas, fazer difference, brushes e tudo mais. Nele que eu faço a maior parte da coisa. E para ilustrações cartoonizadas eu uso o MediaBang. Antes eu usava o Photoshop, mas como eu tô com um PCzinho novo, o primeiro que eu baixei é o MediaBang. Eu também usava o Paint2Say, mas nada demais. Terceiro que eu uso para ilustrações e coisas assim é o programa que eu fiz, o Lipso, que eu uso ele para dar uma estileira nas coisas, né? Deixar estiloso, mas da hora assim, né? E ele tem vários brushes e ele tem várias ferramentazinhas nele para você
deixar sua arte bem bonitona e você salva em frames. E falando em frames, agora vamos pro LysiCap, que é um programa onde eu gravo GIFs. E é maravilhoso gravar GIFs porque você pode usar ele pra, tipo, colocar um certo tanto de FPS, certo tanto de segundos pra gravar. E quando você passa um GIF pro EasySprite, ele pode transformar em frames. Então facilita muito pra criação de cenários, sprites e outras coisas. E pra modelos 3D eu uso Blockbench. Sim, eu não uso Blender. Eu pretendo aprender Blender agora, porque, né, e ele é maravilhoso, ele é principal aí no mercado. Mas eu uso Blockbench e eu animo minhas coisas dentro da própria Godot, né, as coisas 3D. E agora vamos, né, para o próximo episódio. Quais as plataformas que eu uso? Bem, as plataformas que eu uso, né, para postar jogos é a itch.io, e se você não tem dinheiro para Steam, essa é a melhor opção, a itch.io, que é onde vários youtubers vão atrás de pérolas aí e grandes coisas nascem. Você sabia que o Free Fire nasceu na itch.io? Não sabia. Nem sei se eu consigo achar foto dessa Lost Media. E para receber no itch.io eu uso o PayPal e o Stripe, né? Que são as opções que a itch.io te dá. Nelas a pessoa paga e eu vou receber depois. O Stripe demora bastante, mas o PayPal eu recebo em até 3 dias. Para me divulgar eu uso o Blue Sky e o Twitter. E se você souber usar o Twitter, você consegue ter ali um algoritmozinho bom. Mas agora tá muito difícil. Você é obrigado a ver coisas ruins aí na sua tela. Mas é ótimo pra se divulgar. Eu ainda uso o Twitter muito por conta da gringa. Inclusive, parando aqui no meio da edição, pra falar pra vocês que eu tô planejando também trazer vídeos. Um novo quadro aí chamado De Olho. Nome bem TV Cultura das Ideias, mas... De olho, né? Pra mostrar esses projetos da galera aí. Essas paradas mais do nosso nicho aí, se você curte. E, né, ficar falando. E pra você também não ficar de olho no meu Twitter sempre, né? Me siga no Twitter, mas... pra você almoçar assistindo coisas e descobrindo coisas. Agora bora voltar aqui pro vídeo. Então, como meus jogos são mais alternativos, são de um nicho que não é muito bem recebido no BR. Na verdade, tá sendo muito bem recebido agora. Queria mandar um beijo até pra Tashikawa, Renatos, Euhip, Zedin, pessoas que estão trazendo aí pro Brasil esse nicho, né? Porque antigamente eu seria obrigada a falar 100% inglês, 100% russo, né? E essas paradas assim pra poder me divulgar. Então essa galera ela tá ajudando bastante. É como se fosse uma espécie de simbiose. E pra me organizar, eu uso o Notion pra eu anotar minhas ideias, anotar as coisinhas. Pra eu gestionar o meu tempo, gerenciar meu tempo, eu uso o Trello, como se fosse uma espécie de comandas do Papas Pizzeria, que aí eu coloco lá, tipo, tem as abas feitos, polidos, perfeitos. Então no feitos eu coloco lá uma mecânica. Vou polir ela, eu passo já pra lá, entende? E aí eu vou assim melhorando e diminuindo minhas tarefas. E essas são as coisinhas que eu uso. Esse vídeo já tá ficando imenso, né? Poxa, é o meu primeiro vídeo. Eu queria que fosse perfeito. Eu gravei 50 vídeos. Os 50 primeiros vídeos. Esse não é meu primeiro canal. Eu já tive uns 4 canais que eu apaguei por conta de vários problemas aí e falta de se encontrar na personalidade. Não, personalidade eu tenho, só que eu tinha muita vergonha de botar minha personalidade pra fora. E como eu falei, como esse nicho ele tá aparecendo mais agora, né? A galera tá curtindo mais essas coisas, eu posso, né, aparecer aqui e eu não vou ser totalmente ignorada. E eu agradeço bastante a galera que tá fazendo isso crescer no Brasil. Eu espero ser uma das pessoas que estão contribuindo aí, né? E eu fico muito feliz de estar terminando esse vídeo. É um vídeo muito nada a ver, né? Tipo, é a minha história e tal, mas é porque muita gente pergunta em eventos e... Então agora eu tenho um link pra enviar pra eles. Um beijo pra você que assistiu até o final. Agora você pode deixar o gostei, né? Agora você, né? E ativa o sininho também. Tem aí... Acho que eu vou deixar aí embaixo a plataforma pra você me apoiar. É só R$1 por mês. E meu server. Vamos aumentar aí a comunidade e discutir sobre várias coisas. Inclusive falar sobre o Avery, que foi o que saiu agora. Que eu vou colocar uma atualizaçãozinha nele pra ficar com 2 players local. E é isso, né? Eu não sei terminar vídeo, mas com o tempo eu vou pegando aí. Com o tempo eu vou melhorando o roteiro e tudo mais. Um beijo pra você que assistiu até o final. E tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até. E eu ia me esquecendo. Eu não me apresentei. Eu me chamo Gabriele Ensley. E o H é mudo, então é Ensley. E é isso, eu tenho 23 anos. Sou desenvolvedora de jogos indies alternativos. Sou entusiasta de outras coisas, mas principalmente da criatividade. Agora sim eu posso dar meu tchau, né?
um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.